Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse, e hoje nós vamos estudar sobre a Sala do Trono, Apocalipse 4. Qual a importância de Deus ter revelado esta Sala do Trono? É simplesmente para dizer que o trono do universo não está vazio? O que significou para as primeiras comunidades cristãs o trono de Deus ser revelado? Vamos para a Bíblia? Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Apocalipse 4, verso 1 e 2. Depois destas coisas. Que coisas? Com certeza, o que aconteceu nos capítulos anteriores, que tratava do período histórico das 7 igrejas, não é? Por exemplo, Apocalipse 1, verso 1 e verso 19, Jesus dizia: as coisas que em breve devem acontecer, devem ser escritas e anotadas. As que João viu, as que são, e ele foi testemunha, e as que hão de acontecer depois destas. Então, é fato de que capítulo 2 e 3 de Apocalipse trata da progressão da história da igreja durante 7 fases, representada pela história local das 7 igrejas da Ásia, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia até Laodiceia. Começando no primeiro século, na experiência de Éfeso, representa a história da igreja apostólica que saiu ao mundo com o evangelho puro, com a doutrina apostólica ensinada por Jesus e pelos apóstolos. Assim, quem quiser conhecer a verdade de Deus deve estudar a palavra do Senhor, a Bíblia, especialmente os escritos dos apóstolos, como eles interpretaram o Antigo Testamento, as orientações proféticas, doutrinárias que eles entregaram, e que essa doutrina foi sendo transmitida de geração em geração, passando pelo período de Esmirna até chegar em Pérgamo. Em Pérgamo, a igreja se tornou aliada do Estado, do Império Romano, e aí a Bíblia diz que nesse lugar, nesse período, Satanás, ele implantou o seu trono na terra, trono de Satanás. E daí, portanto, a igreja de perseguida passou a ser perseguidora, fazendo pior do que o Império Romano, porque o Império Romano crucificava aqueles que eram considerados inimigos do Estado. A igreja que se tornou católica, apostólica romana, ela queimava todos aqueles que não aceitavam seus desvios doutrinários. Mas a verdade foi sendo resistida e transmitida. Passou pelo período de Tiatira, de Sardes, período da Reforma, Filadélfia, dos grandes movimentos missionários mundiais, até chegar em Laodiceia, no século XIX, período da igreja chamado de Igreja do Juízo, Igreja do Julgamento, em que se dá ênfase forte ao ensinamento bíblico da volta de Jesus. Então, a mensagem do Apocalipse é direcionada ao mesmo povo, à mesma igreja cristã, desde os tempos apostólicos até aos dias de hoje, porque só existe apenas uma igreja, e ela não é católica, nem evangélica, nem pentecostal, nem messiânica. Ela é fiel, composta por todos, judeus, gentios, evangélicos, de crentes de todas as igrejas e religiões. Até porque a salvação, ela não é domínio de uma igreja, não é privilégio de uma igreja. A igreja não salva. A salvação, ela é um dom de Deus, e, portanto, dizer que igreja A ou igreja B é a única que será salva é um erro teológico, é um engano muito forte. Portanto, esta mensagem é direcionada ao povo de Deus, de todas as igrejas, mas especialmente para aquela igreja que vem resistindo, mantendo a verdade pura transmitida pelos apóstolos até hoje. E tem tudo a ver com a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. E a igreja adventista do sétimo dia é muito clara em dizer que não apenas ela, seus membros serão salvos, mas todas as pessoas de todas as religiões, porque a igreja adventista ela é apenas a igreja visível, levantada por Deus para ensinar as verdades que as outras igrejas não estão ensinando.
Ela apenas é um instrumento de Deus para levar o conhecimento da lei de Deus, da salvação e justiça pela fé, de acordo como é ensinada pelas Santas Escrituras. E aí o que acontece? Muita gente vai achar que a igreja é muito prepotente em se achar como uma remanescente, uma igreja verdadeira. Mas o privilégio e a responsabilidade da igreja adventista é apenas esta, de levar o conhecimento da verdade, verdades que são negligenciadas, que as outras igrejas não anunciam. E por que elas não anunciam? Porque perdem privilégios mundanos bastante valorizados. Já pensou se uma igreja qualquer ensine sobre a lei de Deus, ela esvazia. E os pastores perderão um certo conforto com isso. Portanto, é válido dizer que o que as outras igrejas não estão ensinando, por terem um compromisso muito forte com a política e com o mundo, quem está ensinando é a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. E a salvação é dom de Deus, não é patrimônio da igreja, nem de qualquer igreja. A salvação está disponível em qualquer igreja que prega a Jesus como Senhor e como Salvador. Deu para entender? Dá seu joinha, dá seu like aqui, por favor. Bom, quem apresentou aqui para falar com João? João disse que ouviu uma voz como de trombeta, a mesma voz que falou comigo. É a mesma voz de Apocalipse 1, versículo 10. Na Bíblia está escrito assim, ó: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. E no verso 12 e 13, João disse: voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Esta é a voz poderosa do Senhor Jesus Cristo. E por que voz de trombeta? Porque a trombeta era usada para conclamar o povo de Deus a chegar-se a ele em íntima associação e para sair como um exército. Números 10, verso 2, tinha 2 trombetas de prata que eram tocadas com um som adequado para que o povo de Deus se aproximasse para receber as instruções e tocada de uma forma que o povo de Deus saía em marcha. Era usada também para anunciar a lei de Deus. Em Êxodo 19:16, quando a lei foi pronunciada pela divindade no monte, e que o povo de Israel estava ali ouvindo com expectativa, foi com forte som de trombeta, em que Deus anunciou sua lei lá no Monte Horebe. E assim, no Monte Sinai, né? Para advertir também contra o pecado, a trombeta é tocada fortemente. Isaías 58 diz que toque com forte clangor, fortemente denuncie os pecados do meu povo. E a trombeta é usada para anunciar a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4,16, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus. Então esta é a mensagem que a voz forte e poderosa de Jesus está advertindo a igreja e dando para ela as condições necessárias para que ela toque a trombeta, denunciando pecados, ensinando a verdade sobre a lei de Deus, a lei do reino de Deus, e chamando o povo para abandonar pecado, para se aproximar do Senhor e se preparar para a volta de Jesus. Amém? Ellen White, no seu livro Atos dos Apóstolos, página 585, diz que os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude, perfeição, e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Então isso deve ficar claro que as 7 igrejas do Apocalipse representam a história da verdadeira igreja que foi vivida em comunidades como de Éfeso, e tudo que esse povo passou, e assim as demais igrejas, representa a história da comunidade cristã, da igreja invisível do Senhor, aliás, da igreja visível, que é ela quem vem padecendo perseguição, para anunciar para a igreja invisível, que são os membros que estão sendo ludibriados, enganados por falsos ensinos, que eles precisam ouvir a verdade que Deus está conduzindo o seu povo a ensinar. E aí, no capítulo 4, a gente percebe que o cenário muda da terra para o céu. A voz que chamou ao profeta diz: sobe para cá. E eis então a porta aberta no céu. O cenário muda por quê?
Porque a forma de erguer o profeta da terra para o céu, João está tendo uma nova visão. E essa visão, ele sendo conduzido da terra para o céu, dá-nos o entendimento de que depois do período da igreja de Laodiceia, Deus levantaria um profeta na igreja remanescente. E esse profeta teria o dom do Espírito Santo, o espírito de profecia. E, portanto, qual seria a importância da presença de um profeta nos tempos modernos? A importância é que certas coisas da palavra de Deus somente seriam bem entendidas por aqueles que tivessem contato com o espírito de profecia. E assim é o caso do trono de Deus aqui no céu, ok? Muitas pessoas, estudantes do grego, estudantes da palavra de Deus, dirão que essa expressão metatauta, depois destas coisas, em português, em grego metatauta, significa apenas que o foco sai das coisas da terra para algo que é importante ser mostrado e que acontece no céu. Ou seja, o capítulo 4 não é uma sequência cronológica do que vem depois do capítulo 3, apenas uma nova visão depois daquela anteriormente revelada. E concordamos com isso, porém, algo aconteceu aqui nesse capítulo 4 que somente quem tem acesso ao espírito de profecia poderia entender. Aqui nesta sala do trono aconteceu alguma coisa antes da história de criação da terra, e que a história da terra tem íntima relação e que é resolvida com a entronização de Jesus aqui, como Rei, como Senhor, como Deus, e cujo desdobramento vem em sequência à história das 7 igrejas, especialmente depois da igreja de Laodiceia, e acompanha a história de Laodiceia até o fim. Ou seja, João teve uma visão narrada nos capítulos de 1 a 3, que diz respeito à igreja na terra, que por si só representa a revelação que Deus está transmitindo para o mundo através da sua igreja. Mas aqui mostra algo diferente. Ele é transportado em espírito para um lugar no céu, onde há um trono armado, um trono fundamentado pela sua própria moral, pela sua própria virtude, ou seja, permanece justo e imaculado, mas é um trono que pode ser movido, e é um trono flutuante. O trono de Deus não está fixo no chão, no solo de algum santuário. Ele é um trono que está flutuando. Por isso é que ele pode ser visto tanto do lugar santo quanto do lugar santíssimo. E nós vamos estudar isso aqui. O livro de Ezequiel, capítulo 10, verso 1 e 2, diz que o trono de Deus tem rodas. Vamos ler? Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. O trono está acima dos querubins, acima da arca da aliança. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. O trono de Deus, segundo revelado aqui, ele é um trono móvel, ele tem rodas. Ele pode ser tirado de um lugar para outro, de acordo com a vontade de quem está sentado no trono. Está claro para você? Então, a partir daqui, do capítulo 5 e 6 em diante, tudo vai girar em torno do trono e vai tratar de como Jesus assumiu papel importante para elucidar o que foi que aconteceu aqui nessa sala do trono e como a história da igreja tem uma forte ligação com essa revelação do trono de Deus, no seu papel que ela tem que desempenhar aqui na terra. E a igreja precisa aprender sobre isso. Muito bem, então como é que está dividido aqui essa visão do trono no capítulo 4? Primeiro, dos versos de 1 a 4, faz uma descrição do trono. Eis armado no céu um trono e alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. O que nós temos? Um trono que se assemelha à pedra de jaspe, aliás, safira, né? Pedra de safira, e alguém sentado nele cuja semelhança é de pedra de jaspe e de sardônio. Vamos analisar essas características que são muito importantes. Essas duas pedras, elas estão no ombro do sacerdote para lembrá-lo de que ele está levando sobre os seus ombros a responsabilidade de representar o povo de Deus.
diante de Deus. Como o sacerdote representa o povo de Deus, então a intenção é dizer que o povo que há de se aproximar de Deus precisa ter um caráter santo. E essas são as duas pedras para lembrar o sacerdote justamente disso. Isso está onde? Em Êxodo 28, sobre as vestes sacerdotais. 28, verso 7. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades e assim se unirá. Versículo 9. Tomarás duas pedras de ônix, gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Verso 12. Porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Então veja, o sacerdote então levava duas pedras, cada uma no ombro, com 6 nomes em cada pedra, os filhos de Israel, para mostrar que é necessário se aproximar de um Deus santo. Quem se aproxima dele precisa ser santificado, precisa estar debaixo da graça de Deus. E também nós temos outras pedras preciosas, muito importantes aqui, que são também 12 pedras com os nomes dos 12 filhos de Jacó. As 12 tribos, os 12 patriarcas, também no capítulo 28. Farás também o peitoral do juízo, verso 15, obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, farás de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e de um fino retorcido. O farás quadrado e duplo, será de um palmo. 17. Colocarás nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo, será a primeira ordem. Segunda ordem será de esmeralda, safira, diamante. A terceira será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix, jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Veja só, o trono de Deus está relacionado com o caráter de Deus e o caráter do povo que Deus propõe salvar. Então isso deve ficar muito claro. Nos versos 6 a 9 de Apocalipse 4, tem a descrição dos 4 seres viventes, que diz assim: há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à vista do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Mais uma vez, é impressionante esta revelação. Esses seres viventes aqui, que é representado como tendo rostos semelhantes a de homem, de águia, de novilho, na verdade, eles aqui é um símbolo de seres representantes do universo de Deus. Deus, quando faz reuniões dos concílios celestiais, ele leva representantes dos mundos. E nós cremos, e a Bíblia ensina, há fortes elementos para crer, de que há outros mundos criados por Deus, que não caíram em pecado, não participaram da rebelião de Lúcifer, e que esses outros mundos são representados aqui por esses seres viventes. Alguns desses mundos representados aqui por eles. Eles não são apenas a representação da ordem da criação da terra, dos animais e do gênero humano, porque eles são representantes dos mundos não caídos. Nós temos fortes evidências para mostrar isso. Se você tem dúvida, coloca aí nos comentários e a gente retorna a esse assunto em uma outra ocasião. Porque eles têm essa aparência de animal, de homem, etc. Para isso, nós precisamos dar uma lida nas Escrituras para descobrirmos de onde vem esse comentário. Vamos ao texto. 1 Crônicas 12, versículo 8, falando sobre os gaditas. A palavra diz: dos gaditas passaram-se para Davi à fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Então, essa aparência que esses seres viventes têm não indicam que eles têm, de fato, esses rostos, mas denota o foco
denota o objetivo, denota que eles são tão bem preparados e firmes no propósito de cumprir a missão que lhes fora designada. Então, é isso que significa aqui. Então, vamos lá. Continuemos. Tem uma descrição dos 24 anciãos, dos versos 10 e 11. Quem são esses 24 anciãos? Eles são pessoas que foram redimidas, que foram salvas, porque eles estão vestidos de branco. Eles não são anjos. E tem uma coroa na cabeça, que é uma coroa de vitória, uma coroa de que alguém venceu um desafio, um conflito, uma batalha, e recebeu uma coroa de louros, e essa representa a história deles. Foram testemunhas de Deus na terra, representaram bem o caráter de Deus, venceram pela graça do Senhor o pecado, o mundo, e, portanto, morreram dando testemunho disso no mundo corrompido, e eles foram ressuscitados por Jesus quando Jesus morreu, e eles então foram ressuscitados. Onde é que está isso na Bíblia? Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51, 52. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O Evangelho deixa claro que muitas pessoas, quando Jesus morreu, eles ressuscitaram. 24 porque são 12 representando o povo de Deus fiel do Antigo Testamento e 12 representando o povo de Deus fiel do Novo Testamento. Não é? Acredito também fortemente que um dos ressuscitados aqui, que são esses anciãos, é João Batista. Foi a última testemunha de Jesus, que ele fez questão de dizer que foi o maior profeta, e ele não deixaria ser o maior profeta morto e levaria outros, talvez de menor importância, para o céu, né? Então, é uma opinião pessoal aqui. Então, João Batista está aí entre esses 24 anciãos no céu, tendo eles 24 coroas diante do trono, buscando a grandeza de Deus. Muito bem. Até aqui, então, nos versos seguintes, é o desafio que será analisado a respeito do trono de Deus aqui. Qual a importância desse trono aqui? Vamos lá. Primeira coisa que você vai entender é que o trono de Deus, ele é irretocável. A honra do trono de Deus não tem mancha. Daqui para frente, o trono de Deus será mostrado como sempre foi, branco, justo, perfeito. Salmos 93, verso 1 e 2 já disse: reina o Senhor, revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Então, desde a eternidade, o trono de Deus está firme. O trono de Deus está bem estabelecido. E aqui no Apocalipse, nós temos o quê? O trono, a palavra trono, cerca de 12 a 14 vezes ela é referida. Só aqui nesse capítulo 4. Dependendo da versão bíblica utilizada. No grego, 14 vezes. Isso significa que ele é totalmente importante nesta revelação. É tão importante que o Apocalipse vai sempre se referir a ele com expressões como sobre o trono, diante do trono, ao redor do trono, no meio do trono, ao lado do trono e assim por diante. E eu gostaria de mostrar para vocês que esse trono de Deus, ele é descrito também em Ezequiel capítulo 1, com os mesmos elementos que estão sendo descritos aqui no capítulo 4 de Apocalipse. Ezequiel capítulo 1, versículos de 4 a 20, você pode ler em casa, mostra que o trono de Deus, ele tem rodas, anjos, serafins, querubins, seres viventes, como aqui em Apocalipse 4. E no capítulo 10, versículo 1 de Ezequiel, lemos que o trono de Deus se parece com uma pedra de safira. Uma pedra de safira. E olha outro fato importantíssimo. O trono de Deus é como uma pedra de safira. A lei de Deus, os 10 mandamentos, foram escritas pelo dedo de Deus. E o dedo de Deus na Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem escreve a sua lei, seja em pedra, seja no coração do ser humano. E essa lei de Deus, os 10 mandamentos, foram escritas
em tábuas de pedra, pedras de safira, do mesmo jeito, do mesmo material que é o trono de Deus. Porque a lei de Deus e o trono de Deus são perfeitos. A lei de Deus e o trono de Deus são eternos. A lei de Deus e o trono de Deus representa o caráter, a base do governo de Deus no céu e na terra. Então, onde lemos isso? Êxodo 24, verso 10 e verso 12. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ezequiel 10, verso 1 diz que aqui é o trono de Deus. E no verso 12, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Tábuas de pedra de safira. Não foi qualquer pedra, porque para representar a ligação íntima que existe entre o trono de Deus e sua lei, para representar o caráter de Deus, porque a lei é uma transcrição do caráter de Deus. Então, onde é que está o trono de Deus? O trono de Deus está no céu, o trono de Deus está no santuário celestial e está em qualquer lugar desse santuário, porque o trono de Deus está onde Deus estiver. Vamos ler os textos para isso? Apocalipse 7, versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O santuário está onde? No céu. E o trono de Deus está no santuário, ok? Muitas vezes a Bíblia usa a expressão dizendo que o próprio céu é o santuário de Deus. É o trono de Deus também, né? Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Ok? Então o trono de Deus pode estar no lugar santo ou no lugar santíssimo do santuário. Observe, no céu há um santuário, o verdadeiro, construído por Deus e não pelos homens. O santuário feito na terra por Moisés foi feito de acordo com a revelação que Deus deu para ele. Está em Êxodo 25, verso 40. Faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés, olhando para o modelo de Deus, para o verdadeiro santuário, que é de gigantesca dimensão, ele reproduziu uma maquete pequena, um tabernáculo, e Salomão fez um templo de pedras, de acordo também com a revelação dada por Deus a Davi. E o santuário celestial e da terra correspondem, respeitando as devidas proporções, nos ambientes. Lá no santuário celestial e da terra tem dois lugares, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo, representado aí nessa imagem, é onde havia uma mesa com 12 pães, chamado pães da proposição. Havia um candelabro, isso na terra, porque lá no céu o candelabro não existe. São 7 tochas de fogo que ficam flutuando, representando o Espírito Santo, representando a Deus, representando também a Igreja de Deus, porque ela é luz, conforme disse Jesus, não tendo luz própria, mas reflete a luz de Cristo para o mundo. Então, Moisés fez, como ele não podia representar 7 tochas flutuando, ele fez um candelabro chamado menorá com 7 lâmpadas, 7 braços. Não temos aqui no céu a mesa com os pães, porque o próprio Deus, ele é o pão, Jesus é o pão da vida, está lá representado. Também diz que tem aqui um altar de incenso, feito de ouro, um véu logo na frente, uma cortina, e no lugar santíssimo, onde entrava o sumo sacerdote uma única vez no ano, qual é o objeto que está lá? A Arca da Aliança, uma caixa de madeira, coberta de ouro, uma tampa chamada propiciatório, com 2 imagens, 2 estátuas de anjos querubins olhando um para o outro, onde no meio deles aparece a representação do trono de Deus. A arca de Deus não é o trono, a arca é a arca, trono é trono. Então, no meio deles, como Moisés também não tinha como representar o trono de Deus, a presença de Deus, então isso não lhe foi permitido fazer nada. E aí manifestava-se ali uma luz, o brilho da glória de Deus, a Shekinah, de onde Deus falava com Moisés ou o sumo sacerdote que ali entrava, não é? Então o trono de Deus está onde?
em qualquer lugar do seu santuário celestial, em qualquer lugar onde Deus estiver. Mas aqui no Apocalipse 4, podemos dizer que ele está no lugar santo. Por que dizemos isso? Por conta dos móveis que estão aqui dentro do lugar santo. 7 tochas de fogo, Apocalipse 4, verso 4 e 5, que representa ali o candelabro de 7 braços, de 7 lâmpadas. Aqui são 7 tochas de fogo. Apocalipse 4, verso 5. Diz, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 8, versículo 3, fala desse altar de incenso. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Está aqui, está vendo? E aí o que acontece? Este santuário celestial foi onde Jesus entrou, no lugar santíssimo, em sua ascensão, logo depois que ressuscitou, entrou por nós nesse lugar, de acordo com a Bíblia, Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Vamos ler o texto. E ele foi empossado como sumo sacerdote, mas não trabalhou, não oficiou como um sumo sacerdote naquela ocasião quando subiu. Mas ele entrou até diante do segundo véu, penetrou lá, comparecendo por nós diante de Deus. E só atuou como sumo sacerdote, depois que ali ele foi ungido, depois que ali ele recebeu a confirmação de que seu sacrifício foi perfeito, eterno, único e para sempre, para a salvação do ser humano, para a justificação do homem. Na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus foi perfeito. Então, ele entrou diante do Santíssimo e ali, tendo recebido de Deus a afirmação de seu sacrifício foi perfeito, ele retorna para o lugar santo, porque somente no final das 2.300 tardes e manhãs, conforme Daniel 8,14, é que o santuário seria purificado. É um assunto muito importante, já estudamos bastante aqui. Hebreus 8, verso 1 e 2 diz, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Fica claro isso? Então Jesus penetrou por nós no Santíssimo quando subiu ao céu, mas não atuou como sumo sacerdote. Ele foi ungido como sumo sacerdote, mas só poderia agir assim de acordo com a profecia, não é? Porque Daniel 9, verso 24 a 27, diz que ele subiria ao céu para ungir o Santíssimo. Ungir. Depois retornaria para o lugar santo para dar continuidade à obra de sacerdote até o ano de 1844. Está claro isso para você? Está claro? Sim ou não? Muito bem. Então nós vamos entender que o restante do livro de Apocalipse deve ser compreendido em relação ao que aconteceu aqui, nesta sala do trono, onde o trono e quem está sentado nele foram alvos de uma questão moral muito séria. Foram acusados. Quem merece sentar-se nesse trono? Por quê? Então a questão toda tem a ver com a moral, a dignidade de quem deve sentar-se no trono. É uma questão de adoração. Quem é digno de ser adorado e por quê? Somente Deus? Ou uma criatura pode arrogar-se e pretender ali adoração sentando ali no trono de Deus? O trono de Deus é justo ou é parcial? Deus pode salvar o pecador de qualquer jeito? Levar o pecador para o céu de qualquer maneira? Porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão se convertendo, vindo para a igreja de qualquer jeito, não mudam nada e acham que alguns, quando morrem, já vai para o céu. Outros acham que não precisam fazer nenhuma mudança de vida e, portanto, será salvo e está salvo para sempre, porque Deus decretou assim, não é? Então, o que representa o trono nessa disputa? Será que Deus é justo ou é parcial?
Está sob suspeita o trono de Deus? Foi acusado? Acusado de quê? E por quem? Então, são essas questões que o trono de Deus foi revelado nessa sala para que a gente pudesse compreender e analisar. Ellen White, no capítulo 87 do seu livro Desejado de Todas as Nações, página 834, por que eu estou citando Ellen White aqui? Ellen White foi alguém que na igreja adventista do sétimo dia, na igreja de Laodiceia, na igreja que surgiu no ano de 1844 para cá, na era do juízo, foi a pessoa que Deus designou, deu-lhe revelação. Ela recebeu sonhos e visões. E como o profeta João, no Apocalipse 4, está erguido justamente depois de ter revelado a história das igrejas, e está erguido ao céu depois da igreja de Laodiceia, cremos que isso indica que Deus levantaria na igreja de Laodiceia alguém que teria o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? O poder do Espírito Santo, a graça do Espírito para que um profeta possa compreender as visões que Deus dá, escrevê-las, explicá-las, torná-la clara para a igreja. E cremos que Ellen White recebeu esse dom. Seus livros são chamados de espírito de profecia. O espírito de profecia é o dom que o Espírito Santo dá para que o escritor escreva a palavra de Deus. Então a Bíblia foi escrita graças ao dom do Espírito Santo, graças ao espírito de profecia. E os escritos de Ellen White não são, uma Bíblia, não são canônicos, porque não pertence ao cânon da Bíblia, não pertence à Bíblia, mas são escritos autorizados por Deus, têm a mesma inspiração que a Bíblia, para aqueles que creem, para aqueles que testaram seus escritos de acordo com o cânon da Bíblia, e por isso que nós citamos Ellen White aqui. Veja então o que ela viu. Ela teve essa revelação do trono de Deus aqui, capítulo 4 também de Apocalipse. E o que ela viu ali, o quê? Quando Jesus subiu ao céu, quando ele foi entronizado, para ser entronizado, ela descreve o ambiente que recebia o Senhor. E ela diz o quê? Abre aspas. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos acham-se congregados. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho. Os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e glorificar seu rei. Veja isso. Esta é uma revelação importantíssima. Você pode ler qualquer Bíblia com excelentes comentaristas e você vai perceber que eles fazem comentários excelentíssimos sobre Apocalipse 4. Mas nada se compara a alguém que teve uma revelação e viu o que de fato aconteceu ali. Não desprezamos os comentaristas, mas aqui está uma palavra autorizada para compreendermos o capítulo 4 do Apocalipse. Amém? Então, essa declaração de Ellen White fala sobre essa sala do trono. Nesta sala, descreve, então, a entronização de Jesus de acordo com os melhores estudiosos do assunto. Foi entronizado como rei, sumo sacerdote, retornou à sua categoria divina ao lado do Pai e do Espírito, como digno de adoração. Então, o que está se referindo nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse tem a ver com isso. Veja os paralelos. Ellen White, ela teve uma visão onde mostra um trono, o arco-íris da promessa, os querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, que são esses 4 seres viventes, com toda certeza, não tenho dúvida disso. Coloquei uma interrogação aí para que você questione. E João também viu a mesma coisa, um trono, o arco-íris da promessa, os querubins e serafins, os 24 anciãos, os milhares de anjos, os seres vivos de todo o universo. Então essa descrição é muito séria. Primeiro vê um trono, sobre ele o arco-íris da promessa. O que é que representa esse arco-íris?
Primeira vez que aparece o arco-íris é no capítulo 9 de Gênesis, quando Deus, depois de haver castigado o pecado da humanidade com água através de um dilúvio mundial, ele prometeu salvar e prometeu não punir mais os pecados da humanidade com água. Não haveria mais um dilúvio. E a prova disso é que apareceria um arco-íris. E esse arco-íris representa que a justiça de Deus é acompanhada com a sua misericórdia. Esse arco-íris representa que Deus não esquecerá de nenhuma de suas promessas. Ele promete salvar todo aquele que, compreendendo sua aliança, aceitou a Jesus e guarda essa aliança. Prometeu proteger. Então, o arco-íris da promessa significa que Deus, em maneira alguma, hipótese alguma, deixará de cumprir a promessa que ele empenhou. Salmo 105, verso 8. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Então Deus não se esquece. Ontem e hoje é o mesmo. Deus não esquece da sua aliança. Ele empenhou a honra do seu trono em salvar, em justificar, em conduzir uma igreja, uma raça, um povo de todas as igrejas, mas que compreenda, precisa guardar a lei, precisa ter um caráter semelhante ao caráter representado pelo trono, ao caráter representado pela lei de Deus. Está claro isso para você? Salmos 89:14, essa aqui é a declaração de missão, de visão, os valores do reino de Deus, que tem como base sua lei, seu trono, né? A honra pessoal, seu caráter e sua reputação. Salmo 89:14 diz: justiça e juízo são base do teu trono. Misericórdia e verdade irão diante da tua face. Então, o trono de Deus está firmemente estabelecido sobre esses princípios eternos que não podem ser mudados e ninguém pode ter essa arrogância de pretender mudar. Então, o que aconteceu aqui, neste capítulo 4, nesta sala do trono, antes da entronização de Jesus, antes da cerimônia de entronização? Ellen White, o Espírito de Profecia, é quem revela isso com exatidão. E o que Ellen White diz? Que Lúcifer acusou o Pai e seu Filho diante dessa assembleia, diante dos serafins, querubins, dos anjos, dos milhares de filhos de Deus de todas as galáxias, sim, em todo o universo. O próprio Carl Sagan, um astrônomo, ele dizia que se houvesse vida apenas no planeta Terra, seria um desperdício de espaço. Ele mesmo concorda que não pode haver somente o planeta Terra com seres habitados. E cremos que há outros mundos com seres santos que não pecaram e que estão interessados em compreender por que nós nos deixamos tão facilmente nos seduzir pela proposta de Satanás. Meu amigo, minha amiga, se você estudar a palavra de Deus realmente com a intenção de compreender a verdade, você perceberia que a palavra de Deus toda é a tentativa de Deus em explicar para seres que não têm onisciência, para seres que não têm todo o conhecimento, para seres que não viram e nem sabem o que Deus sabe, o que Deus viu, porque o homem vê o que está diante de si, vê vê a aparência, não é? Diz a palavra de Deus. Mas Deus vê o coração, os motivos secretos da alma. Então, nós perceberíamos que a Bíblia toda é a tentativa de Deus de explicar-nos o que aconteceu durante toda a sua trajetória de salvar a humanidade, de resgatar a humanidade. O plano de redenção tem muita coisa que a gente ainda não compreende, mas que Deus, em toda a sua paciência e bondade, está tentando nos ensinar. O trono de Deus foi acusado, é isso que está mostrando aqui a Bíblia. E quais foram as acusações? Quem estuda a Bíblia vai descobrir isso aqui. Primeiro, criar o homem à imagem de Deus é um erro. Uma das acusações de Lúcifer diante do trono, diante daquela assembleia. Por que ele disse isso?
Porque Lúcifer desejava ser igual a Deus, ser igual a Cristo. Por quê? Porque Cristo é a expressa imagem de Deus e da glória de Deus, conforme Hebreus 1, verso 3. Então Lúcifer achava que ser a imagem de Deus era só uma espécie de decreto. Era algo que ele pudesse alcançar por bom comportamento, por bajulação ou por usurpação. Mas ao contrário disso, ter a imagem de Deus é ter o caráter de Deus. E Cristo é a expressa imagem de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude divina, diz a palavra do Senhor. E o que acontece? O homem também foi feito à imagem de Deus. O que significa? Que ele refletiria o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Então Lúcifer, enciumado, se questionava, por que não aproveitar, por que não exaltar um anjo à categoria de imagem de Deus? Por que fazer do barro um ser e não aproveitar já um anjo para isso? Mas Deus, ele não pede conselhos a criatura nenhuma. Deus trabalha apenas com Deus. Deus, então, diz a palavra de Deus em Gênesis 1, 26, falando para Jesus, disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não pediu opinião de nenhuma criatura. Os conselhos da vontade divina, somente quem é divino pode penetrar. E aí Lúcifer, chateado com isso, com inveja, o que ele fez? Tentou o homem, fez com que o homem desconfiasse, desacreditasse, pôs em dúvida o que o homem já era. E ele tentou o homem de que maneira? Que você vai ser igual a Deus. Deus sabe que no dia em que comer do fruto que ele proibiu, vocês serão iguais a ele. E é por isso que ele está proibindo. Portanto, Lúcifer, por inveja do homem, que é o mesmo de ter inveja de Cristo, ele enganou a raça humana com isso. E Lúcifer se torna, então, o inverso dessa imagem. Ele se torna o anticristo e quer levar a humanidade também até esse mesmo caráter dele, que despreze o caráter divino, não creia que é possível alcançar isso, não creia que é possível ser perfeito, que é possível imitar a Cristo, que é possível andar nessa terra como de fato tem que viver um cristão. E assim ele trabalha conduzindo a humanidade a ser o anticristo ou conduzi-la até a ele, o verdadeiro anticristo. Essa foi uma das grandes acusações. Outra, ter uma lei para seres santos é erro. Lúcifer dizia o seguinte, os exaltados e santos anjos, puros e perfeitos, não precisam de lei. Sua própria sabedoria era suficiente para que eles pudessem governar a si mesmos. A própria lei de Deus diz que lei é feita para matricidas, parricidas, assassinos de homens, de mulheres, né? De pai, de mãe. Lei é feita para pecador, para adúlteros, não para seres santos. Mas ao contrário disso, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. É necessário lei em todo o universo. E que a lei controla o universo. A lei mantém o universo em equilíbrio. Lemos isso em Jeremias 31, verso 35 e 36. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim. Então Deus está prometendo aqui que sua lei, suas promessas são confiáveis. Tem a honra, a credibilidade do seu trono, de sua palavra, de sua lei, de sua justiça. Então, Satanás erra quando ele tenta colocar na mente dos seres humanos que a lei precisa ser abolida,
que a lei precisa ser melhorada, que a palavra de Deus é antiga e precisa ser atualizada, e por isso ele está trazendo o caos, a confusão, usando muitos religiosos nessa falácia. Outra grande inverdade, outra grande acusação: guardar a lei de Deus é impossível. Esta declaração de Satanás foi completamente desmentida por Jesus, que ao vir ao mundo como homem, provou que todo ser humano pecador pode, pela graça de Deus, pelo poder concedido pelo céu, ele pode guardar os mandamentos de Deus pelo divino poder que sustentou a vida do Senhor Jesus. Isso deve ficar claro. Jesus, quando veio a esta terra, ele não veio como anjo, ele não veio com poderes divinos, ele abdicou de tudo isso, assumiu a natureza humana pecadora, assumiu com toda a sua contingência, com todos os seus desejos e paixões, correndo o risco de falhar. Por isso podia ser tentado, por isso Satanás o tentou, e ele venceu. Então a questão é, Cristo quando veio para ser solução do problema da humanidade. Veio para resolver, veio para nos conceder a graça de que é possível vencer todo o pecado, de que é possível alcançar perfeição moral, perfeição de caráter, ser semelhante a Deus. E quando você for julgado, será julgado de acordo com esse padrão de moral, conforme o modelo que nos é apresentado no monte, Jesus. Seremos medidos de acordo com ele. A graça, a justiça dele cobrirá a nossa falha e nos dará condições de viver uma vida de perfeição moral como ele viveu. Então, pode ou não pode guardar a lei de Deus? Podemos ou não podemos? Que moral tem, então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ensinar para o mundo algo que ninguém consegue guardar? Porque guardar a lei de Deus é alcançar a perfeição moral. É lógico que isso não é pela força de ninguém, pela competência de nenhum ser humano. É pela graça, porque foi feita promessa de Deus para isso, que o Espírito Santo seria dado como poder refreador do pecado. Amém? A outra grande mentira, que ninguém adora a Deus por livre escolha, mas por medo ou por recompensa. Isso aqui também foi desmentido. Foi desmentido na experiência do patriarca Jó. Jó viveu uma vida que Deus examinou e disse, ele é justo, é reto. Essa declaração de Satanás foi desmentida através da vida do patriarca, que disse o quê? Que mesmo perdendo tudo, o que mais lhe era precioso, riqueza, filhos, saúde, amizades, ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel à aliança, ele permaneceu adorando a Deus, custe o que custasse, por livre e espontânea vontade. Porque Deus não espera, ele deu livre arbítrio, e ele não espera a adoração forçada, ele não concorda que lei nenhuma force as pessoas a adorá-lo. Lei nenhuma deve forçar a consciência humana. Deus nos criou de forma livre para isso, para poder servir a Deus. E, claro, colhendo cada um as consequências de cada escolha. Se quer servir a Deus, se não quer servir a Deus. E, finalmente, a outra mentira. Deus não é amor, mas controlador das vontades. Tem essa mentira também. Meus amados, a Bíblia é clara em dizer que Deus é amor. Mas essa aberração é ainda compartilhada por religiosos que afirmam que é impossível resistir à graça de Deus. Ele decreta de uma forma que é impossível o homem resistir. Dessa maneira, Deus força a obediência. Dessa maneira, Deus força a pessoa a ser salva. Não importa o seu desejo, sua vontade. Se Deus decretou que você vai ser salvo,
você será salvo. Se Deus decretou que você vai se perder, você se perderá. Essa é uma aberração. Mas a palavra de Deus diz que Deus é tanto amor que Ele compartilhou essa característica com cada ser humano, dando-lhe livre arbítrio para que os seres humanos possam servi-lo ou não. Possam, por amor a Deus, obedecê-lo ou por ódio a Ele se afastar. Está entendendo? Mas existe aí essa teologia bíblica de que Deus vai salvar as pessoas de qualquer jeito. Que uma vez salvo, está salvo para sempre. Não tem como mudar. Não importa o que você faça, não importa a sua vida, porque Jesus obedeceu a lei por você e, portanto, você não precisa mais obedecer. Não importa como você viva. Mas o trono de Deus, ameaçado, comprova de que isto é uma falácia. E, finalmente, a última mentira de Satanás, entre tantas outras, Cristo não é melhor do que Lúcifer. Lúcifer também tem direito a ser adorado como Cristo é adorado. Meus amados, ser igual a Jesus, ser igual a Deus, esta sempre foi a pretensão de Satanás. Subirei às mais altas nuvens, lembra? Isaías 14, ou 12, não sei, comenta aí qual é o texto, não me lembro. Subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, sentarei no trono de Deus, exaltarei meu trono acima do trono de Deus. Era tudo que ele pretendia, ser adorado. E em defesa da honra de Deus, em defesa do trono de Deus, Cristo se levanta e se põe na posição de poder contrapor a essas acusações. Então, Jesus Cristo assume a figura, o papel, a ação de Miguel, o arcanjo Miguel. Mas o arcanjo Miguel aqui, nesse contexto de luta contra Satanás, não é um anjo criado, mas o Criador e o supremo líder dos anjos. Arcanjo é uma patente de anjos, lá no céu deve ter vários. Mas aqui, Jesus se coloca numa posição em que possa medir forças com Lúcifer, porque Deus é Deus, uma criatura não tem chance contra Deus. Então, para poder conversar no mesmo nível, para dialogar, para tentar confrontar com essa pretensão de Satanás, Jesus assume o papel nesse ato de arcanjo. E como arcanjo, ele luta contra Satanás. O nome Miguel significa justamente esse desafio. Quem é como Deus? E só Jesus preenche essas condições. Anjo não pode sentar-se ali, não pode ser adorado, porque ele é criatura. Arcanjo também não pode ser adorado, porque também é criatura. Mas o Senhor Jesus Cristo é Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Criador dos anjos. Ele assume o primeiro título de tudo, porque ele é o originador de tudo. Por isso, é que não importa a categoria, não importa a patente, anjo ou homem não pode arrogar-se e assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus, pretendendo adoração, criando dias santos, criando dias feriados santos, criando um momento para ser adorado. Ao contrário disso, por trás disso está a pretensão de Satanás. Deu para entender então? Somente Jesus, Hebreus 1, verso 6, o próprio Deus ordena aos anjos, todos os anjos de Deus o adorem. Prostre-se diante dele, porque ele é Deus. Está vendo? Essas foram as acusações que o trono de Deus, que o próprio Deus, que o Senhor Jesus Cristo sofreram lá no céu. O caráter de Deus, sua reputação e justiça, base do seu governo, base do seu trono, estão sob ataque até hoje. Foram levantadas suspeitas e alguém precisava reivindicar ou vindicar, defender a honra divina nessas questões. Por isso que a profecia de Daniel 8,14 diz, no final das 2.300 tardes e manhãs, o santuário será vindicado, justificado.
O trono de Deus será defendido pela moral divina, mas por uma pessoa que se fez carne, que humilhou Satanás no céu como arcanjo e humilhou Satanás como o mais fraco dos homens, mas poderosamente vivendo em comunhão com Deus e por isso venceu. O pastor Richard Rice, em sua Teodiceia do Grande Conflito, ele escreve o seguinte: a persistente acusação de Lúcifer é que Deus é tirano e abusivo, indigno da devoção de suas criaturas. Para resolver o conflito, Deus providenciou uma revelação definitiva do seu caráter. A dádiva de seu próprio Filho demonstra vividamente o amor divino e expõe a nulidade das acusações de Satanás. A cruz foi o ponto da virada na grande controvérsia. Com a morte de Cristo, foram rompidos os últimos vínculos entre Satanás e o mundo celestial. Então todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e soube que seu reino estava perdido. Verdade, Satanás ainda possuía alguns que no céu ficavam assim pensando, será que ele tem razão? Mas depois de ver sua sanha homicida de assassinar o próprio Filho de Deus sem nenhuma dó nem piedade, todo laço de piedade que se já houve acabou por completo e o céu, portanto, expulsou da mente, do coração e do espaço físico Satanás lá do céu. Na cruz do Calvário, definitivamente Satanás caiu como um relâmpago, disse Jesus. Caiu do céu toda a sua influência. Só falta agora ser expulso da terra. Aqui ele ainda tem partidários, aqui ele ainda tem pessoas que o admiram, que acham que ele é um salvador, que acham que ele é alguém importante na economia religiosa, ele é um parceiro de Deus, ele é aquele que tem que haver para equilibrar as forças do universo. Está vendo como é que são as coisas? Os seres humanos precisam conhecer essa verdade e a Igreja de Deus foi levantada para isso, para poder ensinar essas verdades a respeito dessa acusação. Então, meu amigo, minha amiga, este é o tema abordado aqui nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. A resposta divina às acusações de Satanás foram plenamente satisfeitas na vida, morte e ressurreição de Jesus, o Cordeiro que foi morto. Deus seja louvado, não é? Ellen White diz aqui no livro A Verdade sobre os Anjos, página 206, e na Review and Herald de 21/10 de 1902, Cristo em sua vida e morte respondeu para sempre a profunda e ampla questão quanto a se existe um Deus abnegado e se Deus é luz e amor. Foi esta a questão surgida nos mundos lá de cima, o que representou o início do afastamento de Satanás em relação a Deus. A mudança ou a abolição das leis de seu governo nas cortes celestiais fora exigida como evidência do amor de Deus. Fica claro que a lei de Deus é eterna. Se ela pudesse ser mudada, não precisava Jesus morrer na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus diz que a violação da lei de Deus é pecado. E aí, meu amigo, o que você fará? Depois de saber que a honra de Deus e de seu trono foi colocada em dúvida, foi posta em uma situação grandiosa, vexatória, justamente porque Deus pretendeu perdoar e salvar, justamente porque Deus pretendeu transformar o caráter dos seres humanos, justamente porque Deus não pode salvar pecadores de qualquer jeito. O santuário possui elementos para mostrar que há um padrão moral a ser alcançado. E por isso o trono de Deus representa esse padrão. Está vendo? Ele não pode perdoar de qualquer forma, não pode salvar de qualquer jeito. Então o que você fará? Sabendo que sua salvação foi causa de grande angústia no céu. Aceitará o chamado de Deus para a sua vida? De mudar completamente a sua vida? De imitar o caráter de Cristo? De olhar para Ele e ser transformado por essa contemplação? Aceitará Jesus como seu Senhor e Salvador? Guardará a lei de Deus? Viverá como fiel servo de Deus, guardando sua aliança, tendo por base sua lei? Esse é o grande desafio. Não será fácil, mas é possível, porque o nosso campeão venceu para nos dar a vitória. Apocalipse 3:21 diz: aquele que vencer sentará-se-á no meu trono, como eu venci, e sentei com meu Pai no seu trono. O trono de Deus é tudo para nós, porque é o trono da misericórdia, é o trono da graça. Aproximemo-nos para receber socorro e graça
nesse tempo que nós estamos precisando.